Cumprindo as recomendações do distanciamento social, a revista de vinhos veio até às instalações do grupo Flatgate Partnership para entrevistar David Guimarães a propósito dos Portos Vintage 2018. David, proponho começarmos precisamente por aí. Como é que foi este ano, 2018? Eu ainda estou à espera de saber o que é um ano normal no Douro. E talvez aquilo que, como qualquer apreciador de vinho, gosta de descobrir as características do ano. E ao longo dos meus já 30 anos aqui no vinho do Porto, diria que não tenho 2 anos iguais. 2018 foi características quase extremas. Nós tivemos um inverno muito frio e muito seco, ao ponto que nós em fevereiro, todos nós no Douro, estávamos muito preocupados, porque 17, como sabemos, foi um ano muito quente e seco, e até fevereiro quase não veio chuva. Foi muito frio o inverno, que é bom, e estávamos preocupados pela saúde das nossas vinhas. Mas aí, felizmente, em março, tivemos um março muito chuvoso e o próprio ciclo estava atrasado e tivemos mais de 200 milímetros de chuva no Pinhão durante março, que foi fundamental, trouxe-nos algum alívio para as vinhas. E depois assistimos o resto da primavera até bastante chuvosa e fresca. Portanto, tivemos um abrolhamento tardio, um crescimento debaixo de condições molhadas, úmidas, que veio-nos trazer um outro desafio na vinha, que foi o controle das doenças. E isso, sim, foi um ano de crescimento. Tivemos que estar muito por cima das vinhas, mas felizmente o meu colega António Magalhães, que de viticultura é dos melhores que há, e a perícia dele levou-nos a levar as nossas vinhas com uma boa saúde, até que finalmente, só em julho, é que o tempo começou a aquecer. Portanto, até julho foi um ano muito fresco, quase cold climate. Fora os desafios difíceis que é o tratar da vinha, isso para as uvas não foi mal, porque o que é que tivemos? Tivemos um crescimento bom do bago, com uma boa produção de ácidos, e foi então para o fim de julho que o tempo começou a aquecer, mas estávamos aqui com um ciclo muito tardio. Portanto, a floração foi tardia, o pintor foi muito tardio. Aliás, o pintor veio na terceira semana de julho, que é muito mais tarde. Estamos a falar 3 semanas mais tarde do que é o usual. E foi que, agosto, tivemos uma grande mudança no tempo e o calor veio em agosto. O calor que normalmente temos em junho e julho só veio em agosto. Mas foi esse calor que permitiu às videiras recuperar um atraso no seu amadurecimento, e nós em Vargelas registramos dias de 44 graus, que é quente, e foi esse calor. Mas onde o calor num ano seco, um calor extremo num ano seco, é preocupante porque condiciona as videiras amadurecerem, em 2018, como tínhamos tido um ciclo até bastante chuvoso, havia água no solo e permitiu uma maturação fabulosa. Quando chegou à vindima, e a vindima começou também um pouco mais tarde que normal, portanto, em Vargelas e na Quinta da Rueda, começamos a vindima a 17 de setembro, o que é que tínhamos? Tínhamos uvas que vinham com uma acidez natural fantástica. Tivemos uma maturação fenólica que recuperou com o calor de agosto e inícios de setembro, e produzimos então aqui uns vinhos do Porto de 2018 que combinam a frescura característica destes anos mais úmidos, mas com uma potência, uma densidade que veio depois com o calor de agosto e setembro. David, ainda falando destes vintage de 2018, proponho-te agora o exercício de
fazemos uma comparação entre o perfil deste ano com o perfil dos 2017 e os 2016. No fundo, o que é que têm de igual e o que é que possuem de diferente? É uma muito boa questão, porque nós estamos aqui num ciclo muito interessante, de 3 anos seguidos muito bons, mas muito diferentes. Nós, em 16, tivemos até características do ciclo de crescimento semelhantes a 18. Portanto, foi um ciclo de crescimento mais fresco, mais chuvoso, e o que caracteriza os 16 é uma pureza de fruta, uma frescura de fruta fabulosa, com os taninos muito finos, muito elegantes. 17 foi o oposto. O 17 foi um ano muito seco, muito quente, onde a concentração foi dar a dimensão aos vinhos. Os 17 têm uma fruta mais madura, uma densidade de boca absolutamente fantástica. E o que é que temos em 18? O que eu acho que 18 veio nos dar foi a frescura dos 16 e a dimensão que temos nos 17, mas com uma tensão de fruta na boca absolutamente fabulosa. Portanto, é mesmo, se calhar se fôssemos a escrever um script ou num livro se tivéssemos 3 anos, um perfil, eu acho que este percurso era quase impossível de desejar um percurso tão interessante como 16, 17 e 18. Proponho agora entrarmos em concreto em cada um destes 3 portos vintage. Vamos começar pelo Taylors. Porque é que o Taylors 2018 é um Taylors clássico? Em primeiro lugar, nós, quando estamos a olhar para os vinhos da Vindima, para tomar uma decisão se vamos fazer um vintage, vamos sempre olhar para aquilo que cada uma das quintas deu. E em 2018, nós na Quinta de Vargelas tivemos, eu diria, uma combinação muito feliz, que foi as características de calor do Douro Superior, mas a frescura e o amadurecimento do Cimacorgo. E, portanto, diria quase que o Douro Superior teve o perfil do Cimacorgo em 2018. E deu-nos vinhos de Vargelas com uma qualidade, por toda a propriedade, absolutamente fenomenal, em que estas tais características de frescura, um tanino muito bom, mas com bastante dimensão. E, portanto, nós começamos com aquilo que são os componentes principais da Taylor, que é a Quinta de Vargelas, com uma qualidade fenomenal. Depois, nós no Rio Pinhão, o Rio Pinhão teve mais desafios em 2018. Nós tivemos um granizo a 28 de maio muito severo que devastou a Quinta do Junco. E, neste caso, a Quinta do Junco não participou nos vintage de 2018 da Taylor, mas, por outro lado, e felizmente, mesmo no Rio Pinhão mais acima, a Quinta Terra Feita, que sempre foi a alma gêmea de Vargelas, também produziu os vintages tão típicos do Rio Pinhão, onde temos uma fruta vibrante, um volume de boca, uma frescura de boca que combina tão bem com os vinhos de Vargelas. E foi essa combinação que nos deliciou. Quando juntamos estes 2 vinhos, dissemos isto é um Taylor clássico. E foi o que decidimos fazer. Avançamos, vamos então, David, para o segundo Porto Vintage de 2018. Vamos falar do Guimarães. Já não havia um Guimarães desde 2015, salvo erro? O Guimarães é o vintage não declarado da Fonseca. Portanto, a Fonseca, num ano clássico, junta os seus melhores vinhos das suas 3 quintas, a Quinta do Panascal, no Rio Távora, a Quinta do Cruzeiro e Santo António, no Rio Pinhão. E o Guimarães é exatamente o mesmo conceito. Vamos juntar os melhores componentes destas 3 quintas, mas na nossa avaliação, nós sentimos que
não era um vintage para declararmos como um clássico, é um vintage fantástico, que tem todas as características de um Fonseca, mas não tendo a mesma capacidade de investimento que aquilo que nós esperamos de um clássico, achamos que faz um Guimarães absolutamente fantástico, com as características de 18, que o torna muito atrativo quando é jovem, mas quem quiser guardá-lo não vai ter nenhuma desilusão com o tempo. E aqui temos um ponto muito importante, que falamos, no caso da Taylor, o comportamento das quintas da Taylor levou-nos a querer declarar um 2018. Isto é uma decisão casa a casa. Cada casa tem as suas quintas e é o comportamento das suas quintas e dos vinhos que elas produzem que nos levam a tomar a decisão que tomamos. Nós somos uma empresa familiar que temos a felicidade de ter várias casas vindo do Porto, mas o que manda na decisão de declarar um vinho é o que está no copo, que é o comportamento de cada uma das suas quintas. E chegamos ao Croft, um Croft de quinta. Que Quinta da Rueda 2018 é este? Nós, no caso da Croft, estamos a engarrafar um vintage de quinta, da Quinta da Rueda, esta magnífica quinta que é uma verdadeira joia no coração do Douro, aqui no Pinhão. E a Quinta da Rueda tem um conjunto de vinhas muito emblemáticas. Muitas destas vinhas são vinhas que foram plantadas no início do século passado e que dão um perfil tão distinto de qualquer uma das outras quintas que nós temos e que faz que um vintage da Quinta da Rueda tenha este perfil muito sedoso, muito exuberante e é um magnífico Quinta da Rueda que também vai deliciar tanto para ser consumido agora, é o que eu digo, um vintage jovem é o Ruby perfeito, como também para quem quiser envelhecê-lo, que eles vão envelhecer muito bem. David, vamos terminar esta conversa com um derradeiro conselho aos consumidores. Nós, no fundo, quando falamos em vinhos do Porto Vintage, estamos a falar de um perfil de vinhos que é sobretudo pensado para envelhecer longas décadas em garrafa. O que é que os consumidores devem fazer perante estes Porto Vintage 2018 quando os conseguirem comprar a partir de 2021? O vintage e toda a história do vintage mostra que são vinhos do Porto que, quando são engarrafados, eles têm que ser vinhos quase perfeitos e têm esta capacidade de envelhecer durante décadas e décadas. E isso nunca mudou e continua hoje. Mas também nós, como consumidores, viemos apreciar as características de um vintage jovem e o prazer que isso pode dar ser consumido também jovem, que é uma intensidade de fruta fresca muito intenso, que se um vintage é perfeito quando é jovem, por que não consumi-lo quando tem todas estas características? É óbvio que um vintage envelhecido, maduro, não se pode substituir aquilo que o tempo lhe dá. Mas, hoje em dia, o consumidor não tem hesitação em escolher momentos para os apreciar e beber quando são jovens, como também não tem problemas nenhuns em pô-los de lado na garrafeira e esperar para eles evoluírem. E, nesse sentido, eu diria que a enologia recente dos últimos 20, 30 anos, principalmente com a elegância das aguardentes que utilizamos na produção dos nossos vinhos do Porto, faz com que um vintage jovem ainda mais atrativo de consumir. Porque não pegar num vintage jovem com um bom bolo de chocolate, uma boa seleção de queijos, é uma delícia, uma grande companhia para o fim de uma refeição.